perigo que eu me encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, Ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Nem falei do meu dilema, Ele me escutou. E falei do meu passado, Ele perdoou. E se teve um alto preço que Ele já pagou, e mostrou suas sinceridades por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, pagando pelos seus que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal me fez, sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Eu falei do meu passado, Ele perdoou. E se teve um alto preço que Ele já pagou, e mostrou suas sinceridades por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz, clamando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal te fez, sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Olá pessoal, aqui é Daniel Oliveira. Estamos aqui para mais um episódio do Amor e Graça Podcast. Sejam muito bem-vindos. Após essa linda canção de Jean Gomes, hoje o convidado especial é a Palavra de Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra para vocês, principalmente para as pessoas que estão de luto, que estão sofrendo grande perda,
muitas vezes de um familiar, de um ente querido. E eu gostaria de deixar essa palavra. Gostaria de deixar essa palavra porque essa semana foi uma semana especialmente difícil. Perdemos um grande amigo. Mas a grande verdade é que já há algum tempo a gente consegue perceber, né, que o anjo da morte ele está cada vez mais solto por aí, né? Grandes tragédias têm acontecido com ceifagem, né, de muitas vidas. Agora mesmo acabamos de ter uma tragédia gigante na Turquia e na Síria, com perda de mais de 45 mil vidas. Infelizmente em São Paulo, nessa semana tivemos também uma tragédia por causa das chuvas. Não tem bem um ano, tivemos uma aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então a gente consegue observar que as coisas não estão fáceis. E a gente precisa entender que tudo isso que está acontecendo tem um porquê, pessoal. Se vocês entrarem no livro de Apocalipse, se vocês estudarem o livro de Mateus, se vocês estudarem o livro de Daniel, vocês verão que ali há uma série de indicativos do que está ocorrendo no nosso tempo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês em relação a isso é o que nos traz a palavra em Gênesis. No começo da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia, Deus nos mostra e nos apresenta um local que foi preparado única e exclusivamente para que nós usufruíssemos desse local. Esse local que eu estou falando é o paraíso. E de tudo se encontrava no paraíso, do bom e do melhor. A Adão, tudo isso foi ofertado. Porém, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só e cria da costela de Adão uma companheira para ele. A única coisa que Deus pediu a Adão é que ele o obedecesse e não tocasse numa única árvore de todas as árvores que existiam no Jardim do Éden. Vamos fazer uma reflexão. Quantas árvores frutíferas nós conhecemos? Você que está me vendo agora, quantas árvores frutíferas você conhece? Se você fizer um estudo aí, uma análise, uma avaliação, rapidamente, pensando assim, eu tenho certeza absoluta que você deve conhecer pelo menos mais de 20 árvores frutíferas. Pelo menos mais de 20 árvores frutíferas. E aí eu pergunto para vocês, se o Jardim do Éden era um local completo, era um local onde tudo foi ofertado ao homem para que ele vivesse de forma próspera, quantas árvores frutíferas não deveriam, ou não tinham, ou não têm no Jardim do Éden? Isso é uma pergunta que a gente deve se fazer. Por quê? Se haviam tantas árvores frutíferas, se haviam tantas coisas boas, Adão decide justamente desobedecer a Deus e tocar na única árvore que ele tinha pedido e orientado que não fosse tocada. Por que eu faço essa pergunta para vocês? Porque é com base nessa decisão, né? Quando Eva toca no fruto proibido e apresenta esse fruto a Adão, e Adão também se contamina com esse fruto, é que todo o processo de dores e sofrimento da humanidade se inicia. Percebam que tudo isso começa através de um único ato de desobediência. Esse ato de desobediência quebra a ligação do homem para com Deus e permite que muitas coisas passem a nos rodear e a fazer parte de uma herança que não era nossa.
dentre essas coisas ruins que vieram a reboque dessa decisão de Eva e Adão, ou de Adão e Eva, como vocês assim preferirem, veio a morte. Por que eu digo isso? Porque eu acho? Não. Porque é a palavra do Senhor que fala. Vou ler aqui para que a gente possa refletir sobre isso. E o porquê da morte sempre está nos rodeando a todo tempo. Não há um homem, a não ser os que foram levados ao céu, que não vá provar da morte. Isso é algo que já está estabelecido para todos os seres viventes. Somente poucos homens tiveram a possibilidade e a bênção de serem elevados aos céus sem que a morte os tocasse. Mas isso fica para um próximo episódio. Hoje eu gostaria de falar sobre esse capítulo de Gênesis. Gênesis, capítulo 3, que fala sobre a tentação de Eva e a queda do homem. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olha, a primeira ação é que o homem ele passa a fazer após a desobediência a Deus. Olha o que diz essa frase. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. A partir do momento que houve a desobediência, o homem passou a se esconder da face do Senhor. Olha como a palavra e como a palavra nos mostra que a desobediência faz com o homem. Quando nós desobedecemos a Deus, nós nos afastamos da sua presença e, consequentemente, por errar e saber que estamos errados, nós nos escondemos da face do Senhor. Olha quão grave é a desobediência. E qual foi o resultado dessa desobediência? Houveram várias consequências, mas eu quero chegar na consequência que fala da morte. E a Adão disse, isso está no versículo 17 desse mesmo capítulo 3, tá? Porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque delas foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, percebam que quando Deus criou o jardim do Éden, em 6 dias, porque no 7º ele descansou, não havia essa provisão ao homem. A morte não era determinada a nenhum de nós. O jardim do Éden foi feito para que vivêssemos de forma abundante e plena eternamente. Mas por causa da desobediência, por causa da não audição do que diz o Senhor,
nos foi infelizmente imputado a morte. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Estou dizendo isso para vocês porque é importante que a gente entenda o porquê das coisas. As pessoas não morrem simplesmente, não, porque isso faz parte, né, da vida humana, terrena, início, meio e fim. A verdade é que nós fomos criados para ter vida eterna. E vida eterna com abundância. Essa vida eterna com abundância que Deus entregou na mão de Adão e Eva lá do paraíso. E que pela desobediência, eles infelizmente perderam esse direito de conviver naquele espaço. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, para que vocês entendam que a morte é a consequência do nosso pecado. A morte é a consequência das nossas ações erradas. A morte é a consequência das nossas decisões erradas. Porque se nós não tivéssemos tomado decisões erradas no passado, a morte não nos sobreviria. Infelizmente, não dá para consertar o que aconteceu lá no Jardim do Éden. E por isso, por não haver como consertar lá atrás o que aconteceu, Deus tomou uma decisão, que foi a decisão mais difícil, eu creio, analisando a palavra, lendo as Escrituras, que ele tomou em toda a sua existência. Qual de nós enviaria um filho, sabendo que esse filho é inocente, puro, para morrer pela humanidade? Pergunto ao Senhor, à senhora, a você que me vê agora, qual de nós teria essa coragem de enviar um filho para morrer pela humanidade, para morrer por pessoas que ele sequer viu? Porque Jesus esteve aqui na Terra há 2023 anos atrás, mais ou menos. Então, nesse período de 2000 anos para cá, Cristo morre com 33 anos de idade na cruz do Calvário, todas as pessoas que vieram após ele não conheceu fisicamente, né? Mas ele morreu por amor a mim, por amor a você, por amor de todos os nós, de toda a humanidade. Morreu morte de cruz. Se vocês forem estudar, pesquisar sobre o que era isso e quais os efeitos dessa morte no corpo humano, vocês verão. Vocês terão uma ideia, pelo menos, uma vaga ideia de quão grande foi o sofrimento que Jesus Cristo passou. Não à toa, ele suou sangue no Getsemane, porque ele já sentia a angústia e a agonia do que ele passaria por nós, por mim, por você e por toda a humanidade. Então eu gostaria de deixar uma mensagem para vocês que perderam entes queridos, para vocês que sentiram ou sentem ou estão sentindo a dor da perda, de que há uma solução, há um caminho para isso. Cristo, antes de subir aos céus, antes de ser crucificado, ele deixa uma mensagem aos seus discípulos. Uma mensagem de que pediria ao Senhor, ao Deus de Israel, que enviasse um Espírito. Esse Espírito é o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. É o Espírito que consola. E é o mesmo Espírito que batiza com fogo. É importante que vocês entendam que a morte física, ela é dolorida, mas existe uma morte que é pior do que essa. E essa morte é descrita também nos evangelhos, que é a morte espiritual. Sobre essa não há salvação.
Então fica aqui uma mensagem, um pedido para que vocês entendam que só há um caminho. A própria palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se a gente não se render, se a gente não se ajoelhar, se a gente não entender que nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor enquanto há tempo, enquanto há fôlego de vida em nós, porque essa decisão só pode ser tomada quando nós estamos em vida. Depois que a gente parte, essa decisão já não é mais nossa. Nós já não podemos mais decidir. Deus é tão benevolente que Ele espera que a gente perceba a importância de se entregar e se render a Ele. Aí mesmo onde você está agora, ajoelhe-se, renda-se, quebrante o seu coração perante o Senhor e Ele te ouvirá. Peça perdão dos seus pecados, se arrependa e entenda que só há um caminho. E é esse caminho que vai te levar à salvação. Porque quando chegar a hora da morte física, da morte do corpo, o espírito ainda vai aguardar por um tempo, até que o livro da vida seja aberto. Isso está em Apocalipse. Vocês estudarem o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, vocês verão o que eu estou dizendo. Que há de chegar um dia que um livro será aberto. Esse livro, ele vai passar toda a nossa existência sobre a face da terra. Vai pesar os prós e os contras na balança. E como Jesus e Deus são fiéis, é importante que na hora, nesse momento, a balança pese a favor da minha, da sua e da nossa salvação. E como isso é possível? Se arrependendo do pecado, largando ele, entendendo que não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Você que sente a dor da morte aí, da perda de um ente querido, de um parente que está inconsolável, clame ao Senhor. Peça que o Espírito Santo venha e renove o teu ser, renove o teu coração. Abra a palavra e peça orientação ao Senhor. Pai, me dê uma palavra, me orienta, me capacita, me ajuda nesse momento difícil, porque só Ele é capaz de consolar alguém intimamente. Entenda que não há outro caminho a não ser se render a Ele. A palavra também diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Isso vai acontecer quando Ele voltar. Jesus Cristo esteve aqui, morreu morte de cruz, subiu aos céus no terceiro dia e voltará. Ele voltará. E é isso que vocês precisam entender. Jesus Cristo voltará. Só que quando ele voltará para buscar os seus. Os que perseveraram até o fim. Os que creram. Os que se renderam. Os que se arrependeram. Esse dia também é descrito no Apocalipse. Então é importante que a gente perceba que nós não viemos ao mundo por acaso. Há um propósito. Cada um de nós tem um propósito aqui na face da terra. Procure o seu propósito. Converse com Deus. Peça para Ele mostrar para vocês o que é que Ele quer de vocês, de cada um de vocês. Larguem os maus feitos, larguem o pecado, larguem o caminho da perdição, porque larga é a porta por onde muitos, infelizmente, estão se perdendo. Durante muito tempo eu fiquei cego para essa verdade. Mas chega um determinado momento da nossa vida que a gente precisa escolher qual caminho a gente quer trilhar. Deus fala conosco a todo tempo. Fala comigo e fala contigo também. Eu tenho certeza absoluta disso. A questão é, a quem nós estamos dando ouvido? Nós estamos ouvindo o que Deus nos pede?
Tudo que ele precisa é que você o reconheça como único e verdadeiro Salvador. Arrependa-se do seu pecado, entregue a sua vida a Ele. Procure sempre andar no caminho de retidão. Não estou dizendo para vocês que não tereis aflições, não, porque a palavra diz isso claramente também. Tem de bom ânimo, mas também diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus fala claramente, no mundo tereis aflições, mas, tem mais aí, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo de Nazaré, puro, santo, venceu o mundo, quando foi entregue por mim e por ti, naquela cruz do Calvário. Então faça valer a pena, pessoal. Entendam isso, tá? A mensagem hoje, ela não se estenderá. Eu preciso fechar essa primeira temporada do Amor e Graça Podcast. Esse é o 7º episódio. Nós estamos fechando a primeira temporada. Agradecer muito a todos que nos acompanham. Dizer a vocês que não terminou. Pelo contrário, está só começando. Nós vamos voltar numa segunda temporada. Creio eu, crendo em Deus, que com melhor estrutura, com uma nova roupagem, como Deus merece que assim seja, porque as coisas de Deus têm que ser bem feitas, têm que ser feitas com qualidade, têm que ser feitas com amor. Então nós vamos dar uma repaginada e em breve estaremos voltando com a segunda temporada do Amor e Graça Podcast. Peço a vocês que acompanhem os outros vídeos. Nós temos 6 episódios, né, além desse que estou falando com vocês agora, que é o 7º episódio. Divirtam-se ali, aprendam com o Senhor, ouçam o que os homens de Deus e as pessoas que foram convidadas ali têm a dizer. Nós temos pessoas com trabalhos magníficos na área social, né? Nós temos pastores que vieram, nós temos cantores. Então temos uma gama de pessoas diversificadas que fizeram parte dessa nossa primeira temporada. E quando voltaremos com pessoas que também trarão direto, né, das suas vidas, experiências de vidas, mensagens que vão edificar a sua vida e edificar a sua casa, tá? Então, para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês, que é de arrependimento. Voltem-se para o Senhor, ouçam o que Ele diz, leia a sua palavra traz vida. Aqui dentro você vai encontrar rios de água viva. E a partir desse momento, vocês verão que a vida de vocês e a forma de vocês verem a vida vai mudar. E vai mudar para melhor. Ainda há tempo de salvação. Há tempo de avivamento. Deus clama para você ouvir a sua voz e voltar para Ele. A palavra do Senhor diz que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, eu o lançarei fora. Ele não fala a alguns, ele não fala aqueles, ele fala a todos que vierem a mim, de maneira alguma, o lançarei fora. Porque a missão que me foi dada pelo Pai é de salvação. Então, queira voltar para o Senhor. Aonde você estiver aí, ajoelhe-se. Pode ser no trabalho, pode ser no banheiro, pode ser num quarto, pode ser dentro de um ônibus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com o Senhor. Ele está pronto para te ouvir e está de braços abertos para te receber. A paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima temporada de Amor e Graça Podcast. Forte abraço a todos e muito obrigado. Fique agora com uma canção de Jean Gomes. Deu errado sua pesca a noite toda não teve sucesso. E agora o seu amanhã parece incerto.
O que tens a fazer é lavar as redes e parar. Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava. E era ali mesmo que você sempre pescava. Pois sentou a noite dele e nada conseguiu pegar. Mas está acontecendo um culto na beira do mar, e é Jesus que vai pregar e quer teu barco emprestado. E depois do culto ele te chama pra voltar exatamente pro mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver. Depois do culto ele vai com você. Depois do culto se prepare pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar exatamente pro mesmo lugar. Depois do culto Jesus vai surpreender crente nessa terra. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, que a última palavra é do Senhor. Se você se ajoelhar e não consegue mais orar, pensa que os seus inimigos triunfaram. Mas uma coisa eu quero te falar, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da tua bênção hoje aqui. Tome posse da tua bênção hoje aqui. Tome posse da tua bênção hoje aqui.